Glória a Deus. Amém. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Os presentes, os que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Que você e sua família sejam abençoados, ó Deus, nesse domingo, dia em que estamos reunidos para louvar e bendizer o Senhor. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo número 1. Hoje é a última EBD do ano, não é isso? O último EBD do ano, então é pontual, é um estudo pontual desse Salmo. Em 2025, com a oração dos irmãos, o Senhor vai mostrar um estudo um pouquinho mais longo, que durará alguns meses. Amém? Eu vou pedir para o nosso amado Igor, se já puder projetar. Fizemos uns 5 slides, eu creio. Não, tem aquele PowerPoint que eu te passei. Isso. O ponteiro está aqui, tá, né? Vamos aguardar. Isso. Bom. Aqui, data, tá certo? Data, tá, né? Pode passar, Igor? Foi. Amém? Salmo 1. Então, ó. Almeida Corrigida Fiel, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Bem? Então está aqui. Vamos ler juntos? Né? Quer dizer, ler, eu vou ler, vocês estão acompanhando. Bem? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Vamos orar pedindo o auxílio do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora nós oramos a Ti, colocando, Senhor, este período de escola bíblica dominical na Tua santa presença, que a Tua graça, a Tua misericórdia seja abundante sobre nós. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos assista, Senhor, em tudo aquilo que precisamos compreender, que Tu fales a cada coração aqui presente, ó Deus, porque o Teu Espírito conhece a necessidade de cada um, Senhor. Nos abençoa, sê gracioso, sê conosco. Oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos podem sentar. Então, aqui nós vemos o texto, o primeiro salmo, né? O primeiro salmo. Então, pode passar, eu mesmo passo, né? Vamos lá, amados. Atentem para o primeiro versículo, tá? Atentem para o primeiro versículo, né? O primeiro versículo, ele é chave para entender isso aí, né? O bem-aventurado, o que é? A Bíblia usa muito isso, né? Vocês vão ver traduções como felizes, não é isso? Realmente é mais como felizes. O bem-aventurado, felizes. Mas também alguns pastores ensinam assim, não, eu acho feliz uma qualidade ainda muito pequena. Isso aí deveria ser mais do que feliz. É uma maneira de... É mais do que nós não conhecemos. O homem vive em busca da felicidade aqui na terra e não acha. Né? Porque felicidade é Cristo conosco. Isso é ser bem-aventurado. É termos o Senhor porque estamos falando de algo que é eterno e não algo que é limitado a este mundo, algo que perece. Então, felicidade é ter Cristo conosco, ao nosso lado, habitando em nossos corações, né? Então aqui já está marcado até em negrito, bem-aventurado. Põe aí, amados, muito felizes, por tudo que já
somos e pelo que seremos. Amém? Aqui está no original, certamente é hebraico, né? Salmo, né? No grego, quando o Senhor Jesus vai falar das bem-aventuranças, claro que ele estava falando provavelmente aramaico, mas a Bíblia, no Novo Testamento é em grego, vai estar a palavra Macarius. Macarius, que significa isso. Eu conheci uma pessoa que trabalhava na mesma empresa que eu, o nome dele, o pai e a mãe colocaram assim, Macário era o nome dele. Eu nunca conheci ninguém com esse nome, né? Mas o nome dele era Macário. Eu só não sei se ele era bem-aventurado, realmente, a gente não conhece, porque ao se aposentar, ele tinha um assistente, né? Ele era um homem assim, meio bruto, meio pesado nas coisas que fazia, meio... Né? E o pessoal, quando ele se aposentou, o pessoal falava, ele esqueceu a ferradura aqui, tal, com essas coisas, tão brabo como era. Mas o Macário é o bem-aventurado, tá? Agora, o que é que o bem-aventurado, esse homem bem-aventurado, ele não deve fazer? Para ser bem-aventurado, se observa, começa dizendo o que é ser feliz aqui, já aqui nessa terra, hein? Né? Coisa bonita. Nós vimos no Eclesiastes quão difícil é viver debaixo do sol. Mas o salmista começa dizendo de uma felicidade que já começa aqui. Ela já começa aqui. Então o homem tem que ter fé. Mas para ela acontecer, ou para você se sentir assim, o varão, vai depender da sua versão, bem-aventurado o varão, o homem, olha o destaque aqui. Tá? Então essas três afirmaçõezinhas aqui, essas três sequências de frases, elas são coisas que você não deve fazer. Amém? Está muito claro no primeiro versículo. Bom, são coisas que o homem não deve fazer. E em não fazendo isso, não entrando nessa complexa situação, a palavra já o chama de bem-aventurado. Amém? Então é não fazendo. A primeira delas, anda segundo o conselho dos ímpios. Vocês vão ver que nas três frases lá dos pontos e vírgulas do versículo 1, né, tem uma sequência de verbos, de substantivos e de qualificadores, assim, adjetivos. Né? Quais são os verbos aqui que a gente vê? Ó? Andar, se deter e se assentar. Andar, se deter e se assentar. Os substantivos, conselho, caminho e roda. Um lugar de ajuntamento, podemos dizer assim. Tá? E a qualificação do grupo dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. Né? Isso aqui quase tudo é sinônimo, ainda colocando iníquos. Mas existem algumas especificações. Tá? E a gente vê que são três, e a gente vai ver isso muito na Bíblia, né? A gente não vai ficar passeando o tempo todo, mas a gente vai ver o tempo todo isso na Bíblia. Na queda do homem, a Eva, a gente vai ver no convite que as pessoas rejeitam para as bodas que um pai preparou para o seu filho. O homem vai dizer, olha, comprei um campo, preciso vê-lo. Comprei 5 juntas de bois, vou experimentar. Depois ele vai dizer, casei-me, não posso ir. Não é isso? É uma sequência decadente. Então, bem-aventurado o homem que não entra nessa escada abaixo, nessa escadaria abaixo. É uma sequência decadente que leva o homem para o inferno. Andar segundo ou de acordo. Andar segundo o conselho é sempre bom. Agora, a pergunta-chave aqui nesse número 1 do versículo 1 é: quem é o conselheiro ou quem são? Os ímpios. Os ímpios. A palavra, em algum momento, alguém já achou na palavra ímpios no céu? Ímpios. A gente vê ímpios
que foram transformados. Isso está lá em Romanos. Romanos vai nos chamar de ímpios que fomos no passado. E deixamos de ser ímpios. Não é? Deixamos de ser ímpios. Essa palavra ímpio é interessante, né? Porque ela é o contrário de uma palavrinha que é pouco usada na língua portuguesa, mas ela existe, tá? É o pio, P-I-O. A gente costuma usar o piedoso, que é uma sequência dela. Mas o homem pio é um homem que se relaciona com Deus, com as coisas de Deus, né? Paulo aconselha Timóteo, dizendo a ele que a piedade é que é grande fonte de lucro. Piedade. Quando você vê essa partículazinha IM antes, ela é adversa. Então, por exemplo, alguém é produtivo no seu trabalho. Isso é bom, né? E se eu botar um IM na frente? Improdutivo. Ele não produz nada. Alguém, entre aspas, é perfeito naquilo que ele faz. Mas se colocar um I na frente, um IM fica imperfeito. Não é isso? A mesma coisa é aqui, ó. O ser pio é muito bom, mas quando coloca esse IMzinho na frente, você é o inverso. Ímpio. Ímpio. Olha, e para ser ímpio, não precisa ter grandes demonstrações de maldade ou perversidade, tá? Você pode simplesmente já ouviu Jesus, rejeita, leva a sua vida aparentemente honesta e é um ímpio. E você é um ímpio. Porque você não tem nada com Deus. Não existe relacionamento com Deus ou vontade de agradar a Deus aderindo aos mandamentos, à palavra de Deus. Amém? Então você é um ímpio. Então, amado, se você não andar atrás de conselho de ímpios, você já cumpriu 1/3 da felicidade, né? Para ser feliz. Isso a gente de vez em quando está repetindo aqui, irmãos. Quanto de nós não vive pegando conselho fora da palavra, fora do corpo, sabe? Conselhos de coisas relevantes. Nós não estamos perguntando se você está numa empresa que tem um maquinário complexo. Você vai perguntar ao seu chefe como é que funciona aqui o botão, né? O senhor poderia me dar uma orientação? Não é isso. É um conselho para a vida. Conselho para a vida. E a pessoa às vezes está anos dentro da igreja, mas o conselheiro dela ou dele são pessoas ímpias. Você, não, mas essa pessoa não é má. Não, ela segue a Jesus. Ele é serva, ele é servo. Não, então ela é ímpia. Ela não é uma pessoa pia. Ela não tem relacionamento com Deus. Ela não pratica oração, leitura da palavra. Entendeu? Então, amados, a palavra já está dizendo, o conselho que vem dessa pessoa pode ter certeza. Pode ter certeza. Pode parecer bom, mas não é. Então você será muito feliz se você não mandar. O que eu devo fazer nessa situação? O ímpio vai te dar o conselho. Você vai e começa a andar aos pouquinhos nele. Aí você começa a ver que dá certo. Primeiro que você já está com problema, né? Você foi procurar pessoas erradas. Quando a palavra de Deus diz que Jesus é conselheiro, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo também, né? É um conselheiro. E você começa a ter êxito nesses conselhos, mas não sabe você que aquilo ali são degraus abaixo que você está indo. No segundo momento, amado, a palavra vai dizer um não se deter no caminho dos pecadores. Porque, amados, para chegar aqui já somos praticantes, né? E às vezes esse ímpio aqui nem pratica, ele só dá conselho. Ele é uma pessoa que você vai, né, ouve aquele senhor afastado de Deus, não quer nem saber falar de Jesus, fala mal de tudo que é crente, te dá conselho. Aí daqui a pouco você está no meio das diversas pessoas que ouviram conselho de pessoas como ele. E você está num caminho que não é Jesus.
Quem é o nosso caminho? É Jesus. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E você começa a se deter nesse caminho. É um caminho que você começa a se acostumar com ele. Não é o caminho que leva à vida. É um caminho que vai estar cheio de pecadores. E pecadores também não entram no céu. Aí já são os praticantes realmente né? Ele é ímpio e pecador. Ele dá conselho, assim como ele executa. É perverso. Você está nesse meio. Bem-aventurado o homem que não segue conselho de ímpio. Se ele não segue conselho de ímpio, ele vai seguir conselho da palavra. Não se detém no caminho dos pecadores. O caminho dele tem que ser o de Jesus. O que é que o Senhor Jesus ensinou? O que é que os apóstolos ensinou? No final, amado, olha onde é que ele vai parar. Ele se assenta na roda ou no ajuntamento dos escarnecedores. Escarnecedores pode ter como sinônimo zombadores. Já chegou nesse nível. Zombadores de tudo que procede de Deus. E aqui é o mais alto nível, né, da profundidade. Porque aqui não é uma escala, aqui é uma escala que vai descendo para o fundo do poço. Se assenta na roda dos escarnecedores. Não é? Então você vê que primeiro você vai atrás de conselho errado, começa a praticar coisas num caminho errado, e no final você está nos escarnecedores. Ou seja, você foi promovido. Você foi promovido. Como é que é isso? Imagina uma organização, né? Hoje é muito bom, muito normal se ouvir na televisão, o Orcrim é um Orcrim, organização criminosa, né? Você chega ali, não, como é que, rapaz, todo mundo com carrão, como é que eu faço? Você está começando a pegar conselho. Aí no segundo momento você já está junto já está no nível maior. Tem um monte de gente se achegando aqui, no segundo momento você já é um praticante. Mas vai chegar um nível, amado, que você vai estar, no top, é mais ou menos na diretoria. Você vai estar na diretoria. Você já não está nem praticando mais aqui, já tem um monte de gente trabalhando para você. Você já vai estar assentado na roda da diretoria de zombadores, dos escarnecedores. Começou recebendo um simples conselho, depois começou praticando, agora você já é um conselheiro. Você agora só colhe os frutos da maldade. Hã? Ué, eu acabei de falar zombadores. Lembra que eu falei? É os zombadores. Eu falei isso aqui. Escarnecedor é aquele que zomba. Ele chega num nível que ele não tem o menor medo. Tá? O Salmo 2, se a gente continuasse, né? A palavra vai dizer assim que Deus se ri deles. Porque Deus, né? Ele usa os mesmos verbos usados pelo ser humano. O ser humano entender. Eles zombam de Deus. Aí eu já estou indo para o Salmo 2 em função da pergunta da Claudinha. Tá? Que não era o caso aqui hoje. E a palavra diz que Deus olha e ri deles. Ri deles, por causa do final dele. O final triste desses homens. Mas enquanto há fôlego, a esperança da conversão. Mas eles zombam de Deus. Deus vai chamar de juízes e príncipes da terra, pessoas que têm poder de decisão. Mas você não coloca isso em quem é juiz ou príncipe desse mundo. Coloca você. Você é um juiz da sua vida, você julga o que você quer fazer e você é um príncipe da sua vida, você decide o que você quer fazer. Então, se no limite você é uma escarnecedor, opa, eu passei aqui, né? Se no limite você está nisso aqui, deu para entender, Claudinha? Ah, zombador. Mas você não era. Você percebe como é que começam as coisas? Você começa pedindo conselho. Porque você já tem, o teu coração já está com mau intento. Você quer conseguir alguma coisa, algum status, fama neste mundo, você começa a pedir conselho, mas para a pessoa errada. No segundo momento, você está no meio praticando. No terceiro, você já está lá zombando. Você já né, subiu de nível na escala descendente, aí vamos dizer. Quer perguntar algo? Sim. Pode perguntar. Irmão Reginaldo, e quando os ímpios e os escarnecedores estão dentro do nosso lar, tipo pai, mãe... Porque existe, né? Existe mãe, pai, que não acredita em Deus, que você está indo para a igreja, não sei o quê, porque
a Bíblia também fala para a gente honrar o... Graças pais, amados, pais Aristides, né? Pode perguntar. A Bíblia também fala para a gente honrar pai e mãe, e também acredito que os filhos, né? Por exemplo, a minha vida mesmo, eu pego muito conselho com a minha mãe, né? Porque assim, eu penso assim, que a minha mãe, ela quer o meu bem. Lógico que assim, eu entendo que ela não entende ainda, né, a palavra de Deus. Como o senhor falou, é uma mulher temente a Deus, mas não segue, né? Não aceitou ainda Jesus. E aí, o que a gente faz? Porque às vezes a gente nem precisa ir para fora, né? É dentro do nosso lar mesmo. Sim, no caso específico que você está dizendo, todos os ímpios parentes dentro de casa continuam a ser ímpio igual qualquer pessoa do lado de fora. Digo, irmão Reginaldo, agora, é difícil, né? Não, o ser difícil sim. O que você vai ponderar, o que Deus vai julgar, é o teu grau de consciência e conhecimento. Por exemplo, no seu caso, eu tenho certeza que você sabe discernir se o conselho que a tua mãe está te dando, honrar pai e mãe, tá? É de acordo com a Bíblia ou não. Outra coisa, você já é outra família. Quando a Bíblia fala principalmente honrar pai e mãe, você vê que lá no Novo Testamento já era no sentido de ajudar o pai e a mãe. Porque você já era adulto e sabe o que faz. Era de honrar o pai e mãe nesse sentido, e não mais de pedir, porque você já era para ser professor. Entendeu? Porque você vai entender muito bem se o conselho da sua mamãe for contra a palavra, se é contra a palavra. Ou não. Tá? Então não muda o status de ímpio. O pastor Carlos quer comentar sobre isso. Não, é bem nesse... Salve o nosso Pai Jesus também. Amém? É bem nesse sentido mesmo. É andar segundo os conselhos dos ímpios, é você buscar aquele conselho, receber aquilo e andar segundo aquilo sem nem sequer ponderar sobre isso, né? Minha mãe, por exemplo, ela, pegando já o exemplo, é mãe, né? A minha mãe, por exemplo, ela chegava para mim várias vezes e dizia que no dia, por exemplo, dos finados, né? No dia 2 de novembro, que eu tinha que pegar, se eu era cristão, eu tinha que ir lá acender uma vela. E aí eu mostrava para ela dentro da palavra que aquilo não existia, que aquilo ali não tinha coerência, não tinha sentido. Então, por mais que ela seja minha mãe, por mais que eu respeite ela, existe uma discrepância entre aquilo que eu creio e aquilo que ela professa. E nesse ponto, o que a palavra de Deus diz para mim é que eu vim trazer divisão. Porque eu não posso escolher o que a minha mãe professa em detrimento daquilo que a palavra de Deus me diz. Então, sempre que existe esse ponto de inflexão, eu procuro mostrar para ela dentro da palavra e mostrar para ela, tá vendo aqui? O que diz é isso aqui. Você pode crer diferente. É um direito que você tem. Você tem um arbítrio para isso. Mas o que está escrito aqui é isso. Aí eu dou para ela, lê aqui, o que está escrito aqui? Tá vendo? Então não é uma implicância minha, não é que eu estou te desobedecendo, desonrando, mas mais vale obedecer a Deus do que a você. A gente tem uma ordem aí de importância, perfeito, né? E outra questão que é interessante é que essa palavra detém no hebraico, ela traz um sentido também de buscar ocupar o lugar de. Isso aí. Está no meio lá da... Amém? Aqui ficou claro, aqui com o comentário do pastor Carlos, né? A que a gente leva em conta, primeiro, em que momento você está se relacionando com sua mãe em termos de temporal. Você é uma criança de 7 anos, crente, 8, e aí não vai ter muito o que fazer, e Deus sabe disso, ou você é uma pessoa já na idade de vocês, não é? Tudo isso é levado em conta. Aí o problema não é da criança aqui, o problema é do pai e da mãe. Deus vai cobrar deles, tá? Amém? Vamos passar. Aí a gente viu, né, só para ter ideia, viu, irmãos? O não fazer tudo isso, o não andar nessa sequência, nos torna assim, ó. A gente pratica isso, você vê. Você vai ter felicidade em Cristo. Cristo é tudo para nós. Em Cristo. O nosso prazer barra nossa alegria. Onde é que ele está? É o versículo seguinte. Antes,
tem o seu prazer na lei do Senhor. Quando foi escrito, né, amados, na época, a lei vigente. Hoje nós temos o cânon completo. Qual o nosso prazer? A palavra do Senhor, tá? Eu já falei para os irmãos, todas as vezes que nós, nessa aliança que estamos, quisermos entender a questão da palavra, como ele é aplicável para nós, em que sentido, não a literalidade, você vai ver que a expressão lei, estatutos, mandamentos, testemunhos, juízos, é a palavra, são sinônimas, tá? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Eu acho que foi até Claudinho do passado falou que a gente às vezes não está numa oração aquela formal de joelho, mas a gente está fazendo um monte de coisa, está dirigindo, tá, e está em comunhão com Deus. Um louvor, uma oração, e assim, está no trabalho assim. A gente parece ter duas mentes simultaneamente, está sempre falando, me ajuda, Senhor, Senhor, aquela situação. Dia e noite. Amém? Então, amados, o nosso prazer, ao invés de estar pegando conselhos para se dar bem neste mundo, que vai ser, pelo que nós vimos no slide anterior, o cidadão vai ser bem sucedido, não vai? Neste mundo. Ele vai parar na diretoria né? Vai sentar junto do Al Capone lá, né? Juntinho do Al Capone, né? Você subiu de nível, né? Vai estar na roda dos escarnecedores. Ele não vai ser mais executante, ele já é a mente pensante, né? Agora, antes, ou seja, ao contrário, o nosso prazer está na lei do Senhor. Então, pega o conselho da onde, meus irmãos? E medito. Porque uma coisa é a leitura, outra coisa é a meditação, começa a reflexão. Aí eu vou pedir microfone, Josué 1:8 e outro irmão está aqui, ó, fácil, tá? Um abre em Josué 1:8, outro abre em Jeremias 15 a 16. Quem vai ler Josué 1:8 e depois Jeremias 15, ao lerem, observem a semelhança com esse Salmo 1:2. É o Arlindo? Josué 1:8 e o outro lê Jeremias 15 e 16. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Alguma semelhança com o que está aqui? Qual o resultado? O resultado está aqui, ó. Qual a palavrinha? Está dito para Josué isso? Alguma semelhança com isso aqui? A Bíblia é única, ela vai na mesma linha. Jeremias 15 e 18. Qual era o prazer de Jeremias? Tu, ó Senhor, sabes, lembra de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Amém, irmãos? O cidadão tinha luta, o tal de Jeremias, conhecido como profeta chorão. O que mais ele fazia na vida era sofrer e chorar. Mas tinha uma coisa na vida dele que ele dizia, foi o meu gozo e a minha alegria. O que foi? A palavra de Deus. Ele comeu a palavra de Deus. Aqui tem um microfone aqui pro. Seguir. O pastor pediu para ler o versículo 17. Dá uma lidinha na sequência, por gentileza. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Muito bom, pastor. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Amém? É melhor solitário do que na roda dos escarnecedores, meus irmãos. Muito bom, pastor Cleiton.
Olha só, não tinha nem atentado, viu? Agora, onde é que está no meio disso tudo a alegria do homem? Na palavra do Senhor. Meu irmão, dá muita alegria pra gente. É onde te tira do chão. Você passa um dia atribulado, Deus vai falar contigo. Deus vai te mostrar coisa que ninguém nunca te mostrou e ninguém vai te mostrar. Só o Espírito, mas não é só para você. Para todos os irmãos que busquem com sinceridade a Deus. Isso aqui é uma verdade absoluta, irmãos. Não tem erro. Não tem erro. Josué foi bem sucedido? Foi. Só teve lá aquela derrota, uma vez, contra a cidade de Ai, por causa de um pecado escondido, por causa de um anátema. Um cidadão chamado Acã. Que Deus falou, olha, com ele não dá para vencer. Ele é tropeço, então tem que eliminar, né? Fica um ensino para nós, né? Da pureza, da sinceridade. Ali no meio de um cidadão escondendo na terra peças de ouro, tal, tudo ídolos aí, tudo. Aí foi um tropeço para Israel. O Senhor agora vai. Aí a cidade foi destruída, não é? Então, amados, a promessa de Deus foi isso, é pela minha palavra. Vai, que você vai prosperar. O prosperar aqui tem a ver com ficar rico. Não, nem foi o caso de Josué. O cara só via em guerra. Que vidinha fácil, né? Espada para um lado, espada para o outro, ferida, assenta, come no deserto, montanha, desce montanha, sobe montanha. Prosperar é ser bem-sucedido naquilo que o Senhor está propondo. Amém? Qual a consequência, meu querido, do versículo 1 que nós já lemos e do versículo 2, ser observado? Será como árvore plantada junto a... E faz uma comparação. É interessante, né, que essa expressão árvore é muito usada na Bíblia para comparar a relação do homem com Deus e o próprio homem, né? Você vê Jesus falando em videira, você vê Jesus curando o cego. O que é que você está vendo? Vejo homens como árvore. Aí Jesus falou, não, ainda não está 100%. Eu não quero que você veja homem, eu quero que você veja a eternidade. Me pôs a mão sobre ele e orou. E agora? Agora eu vejo longe. Agora eu estou vendo longe. Deus quer que a gente veja longe. Amém? Não é negócio, vejo o homem, mas o homem era comparado à árvore. Então, essa comparação não é comum na Bíblia. Eles sabiam bem essa. Mas árvore plantada junto a ribeiros de água, a gente já sabe que a raiz se alimenta, né? Dá seu fruto no seu tempo, ou seja, se eu colocar um in na frente, ela fica infrutífera. Quem é que é o infrutífero? É o do Salmo 1. O que anda naquele jeito, ele é infrutífero para Deus, ele dá fruto para o diabo. Agora, ele é bem-aventurado se ele não fizer aquilo. Dá seu fruto e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aí, mais uma vez, nosso amado Jeremias vai entrar em cena. Nós vamos ler esses dois versículos. Um leu Jeremias 17, é pertinho do 15, 7 e 8. E outro lê aqui o referencial. 1 Coríntios, para a aula ficar dinâmica. Pode ler? Pode ler, você vai ler qual? Jeremias? 17. Isso, 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Amém? Antes de ler a outra, o Coríntios, olha aqui, irmãos. Qual a palavra-chave de tudo que nós vimos aí? A expressão. Confiar no Senhor. O que confia no Senhor vai colher isso aqui, ó. Confia no Senhor. O que é que o Senhor está ensinando para a gente no versículo 1 e 2 que nós acabamos de ver? Ele não está ensinando? Você confia na palavra de Deus? Você vai prosperar. Você vai para o céu. Você vai viver eternamente com o Senhor. Por isso que Jesus fala que os que seguem Ele nunca morrerão. Pessoal, como assim? Todo mundo morre e é sepultado? Ele está indo muito além dessa visão, meu irmão. Vai morrer teu corpo corruptível, mas você vai ser revestido por um corpo incorruptível e vai viver eternamente com o Senhor, porque você observou o primeiro e o segundo. Amém? Então isso aqui está nos Salmos, isso aqui está em Jeremias também.
Jeremias escreveu um bom tempo depois. Tá? Quem vai ler o 1 Coríntios 15, 57, 58? 1 Coríntios 15, 57, 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Isso é Paulo falando naquele capítulo 15, que dentre tantas coisas vai falar da ressurreição, né? Da vinda do Senhor, do novo corpo glorificado. Ele termina o capítulo, se eu não me engano, são os 2 últimos versículos, né? Dizendo que toda essa batalha nossa, toda essa luta aqui, nós somos um exército do Senhor, nós somos embaixadores do Senhor aqui na terra, ela não é vã. Ela não é vã. Ela vai terminar aqui, ó. Ela vai dar o fruto do nosso trabalho. Nós vamos ver o fruto do nosso trabalho. Bem, irmãos, não é vã. Então, a palavra lá da nova aliança. Nós lemos um texto aqui na velha aliança, nós lemos um texto na nova aliança. Os dois apontam para a mesma coisa. O confiar no Senhor. Quem confia no Senhor anda por fé, porque ele muitas vezes não vai ver resultado amanhã, nem depois de amanhã, vai ver 10 anos depois, 20. Por quê? Porque ele olha para trás, eu andei com o Senhor. Com muito, tive erros, tropeços, caí, me levantei, o Senhor me levantou, não deixou que eu morresse, não deixou, eu insisti com o Senhor. Então não é vão o trabalho, ele está dizendo. É cansativo, é uma batalha. Por isso que ele fala, nós temos vitória, mas essa vitória, se você ler de novo no 57, é por causa só de uma coisa, por causa de Jesus Cristo. Não é porque tem mérito nenhum em nós. Não fala? Jesus Cristo? Em Cristo? Lê aí, Claudinho, 57. Sim. Só para ver o motivo da vitória. 7. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente tem vitória. Mas não é porque você é bambambam, não. É por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, amados, está aqui. Fruto. Tudo quanto fizer prosperará. Né? Esse é o ideal. Tá? Esse é o ideal. E outra coisa, quando está lá no versículo 1 que nós lemos, não quer dizer que não tenha saída. É o que eu falo. Enquanto o homem tiver, né? Exceto se o ser foi um ser já, que nós vimos em Hebreus, iluminado, já experimentou do Espírito Santo. Aí ele vai querer crucificar Jesus de novo. Jesus vai dizer, não. Só morri uma vez, amigo. Você já entendeu muito bem por que eu morri por você. Você conhece, você é professor da palavra de Deus. Aí sentou na roda dos escarnecedores, seguiu lá a sequência, agora está voltando. Eu não sei. Aí é com Jesus que é o juiz, mas eu acho complicado. Porque o que Hebreus fala, a pessoa pisou o sangue, pisou no concerto da nova aliança. Mas com todas aquelas características. Não é pessoa que está na igreja, sai, fica tempo fora, 10 anos depois volta, não é isso. Está falando de poucos casos aí estranhos. Olha aqui. O Carlos vai falar. Vou voltar aqui. Deixa eu só fazer um comentário aqui de Jeremias, no versículo 17, capítulo 17, no versículo 8, porque ele diz assim, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E aí ele faz um adendo aqui. E no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. A questão aqui, irmãos, é que às vezes a falta de maturidade nos faz pensar que todos os anos são anos de muitas águas. E aí você passa por um período na sua vida onde é como se o céu estivesse na terra, né? Você abre a Bíblia e vem uma inspiração. Você abre uma lata de feijão dentro de casa e você já tem uma meditação, já tem alguma coisa. São os dias de muitas águas. E é fácil dar o fruto nesse tempo.
Mas a questão é que o fruto é requerido de ti também no tempo da sequidão. Porque você sim é planta e você foi colocado no lugar certo. Mas existe o tempo da sequidão, existe aquele tempo aonde você vai abrir aquela mesma lata de sardinha e não vai vir aquela inspiração. Mas você tem uma responsabilidade. Você tem uma responsabilidade de ensinar. Você tem uma responsabilidade de falar do evangelho, de pregar a palavra, de mostrar o reino. Isso tanto no tempo Da água, né? da água quanto no tempo da sequidão. O seu fruto, ele é sempre requerido. Ele é sempre requerido. Enxergar isso, irmãos, é primordial para você adquirir maturidade. Você não está quebrado. Deus não se afastou de você. Mas o pai, às vezes, precisa deixar o filho se esforçar um pouco para que ele tenha e cresça e ganhe músculo e ganhe essa maturidade. Amém, irmãos? Amém? Sempre que aprendendo, né? Ou seja, mesmo na sequidão, como o pastor falou, né? Fala da perseverança, né? Lembrei dessa palavra, perseverar. Ele vai ter no meio do caminho altos e baixos. Você persevera e não muda do caminho. Triste é a pessoa achar que está demorando, muda de caminho, aí vai pedir conselho para o ímpio. Esse é o problema. Agora, aqui o título, ó, os ímpios. O que é que ele diz? Não são assim os ímpios. Quer dizer, os ímpios é o oposto daqueles conselhos lá que foram dados. Mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha, amados, não serve para nada. Moinha é palha. Moinha é palha. Moinha. Até coloquei uma vez, estava estudando isso há muitos anos, eu escrevo o que estava no dicionário. Ó. Palha, resíduo de casca de cereais debulhados, pó de tritura de cereais. Moinha é isso. Está aqui, eu anotei ipsilíteres de um dicionário, não sei se bíblico ou não. Moinha, palha, resíduo da casca de cereais debulhados, pó de tritura de casca. O que é que a gente já pressupõe daí? O que é rico, o que é o alimento, já foi tirado. Seja o trigo, seja o arroz, seja o que for. Ficou o quê? A palha. A palha vai se secar e para onde o vento, que não confunda com o vento do Espírito, soprar, vai. Ele não tem norte. Ele não tem Jesus. Quando você tem a palavra, você tem um norte. Você sabe de onde você sabe para onde está indo. Quando você é ímpio, a palavra diz que você é moinha. Para onde o vento, né? Aonde o vento, para um lado, para o outro, vai. Não é? A palavra fala até para não... sobre vento de doutrina, né? Leia aqui Efésios, quem pode ler Efésios, ó, coloquei ler Efésios 4:14, que foi até há pouco tempo, o pastor Carlos citou o capítulo 4, quando foi falar sobre os ministérios e tal, mas aí, não é? Por que existe igreja, por que existe ensino, por que existe ministração? Quem pode ler Efésios 4:14, nosso irmão Arlindo? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Engraçado, não tinha nem atentado. Agora até as palavras roda de novo. Roda de novo. Pastor achou ali do 18 do Jeremias, roda de novo. Olha, eu não tinha atentado para isso não, irmãos. Quando eu preparei, é o Senhor aqui que está mostrando para a gente. Não é coincidência. Então, quando a pessoa é moinha, é palha, o que acontece? Ela vai para o modismo. A moda agora é para lá e vai todo mundo para lá. E não precisa ser crente, não. Não estou falando de crente, não. Claro que o cuidado dele, do apóstolo, ao escrever, é principalmente com os servos, para que eles sejam firmados na palavra apostólica que eles aprenderam nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, o grande professor, o grande guia, o mestre deles. Não é? Mas isso serve também para quem está aí fora. Eles são exatamente assim. O pessoal vai no modismo.
Qualquer vento que dá, vão arrastar todo mundo para lá. Por quê? Não tem substância, amados. Não tem fruto, não tem Jesus na sua vida. Ele vai para onde der o vento, aquilo ele vai. É casca. Então a comparação que a palavra de Deus faz do ímpio é essa. Porque o Senhor Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me segue, anda por mim. Você vai achar no final a vida. Agora, se você está à mercê disso, quem vai te levar? Você vai para qualquer lugar, menos para o céu. Menos para o céu. Quer falar, Arlindo? O Arlindo quer falar, ó. Nesse versículo 4 de Salmos, tem uma coisa que a gente faz no interior, quando a gente apanha o feijão, né? A vagem do feijão. Aqui, só para fazer, o homem conhece do que está falando. Tá? Ele não é um teórico como eu, que nunca foi lá no... Ele sabe, ele conhece, então ontem tá, que ele faz no dia a dia. Quando o feijão tá bom para colher, né, que ele já tá com a vagem seca, então você vai, apanha ele e você coloca um tempo no sol, né, deixa um período no sol para ela ficar bem sequinha. Então você bate aquele feijão com uma vara para ele debulhar sem você precisar debulhar individualmente, né? E depois você vai fazer um processo que a gente chama de cessar, que é exatamente você pegar aquele resto de palha que ficou, você pega 2 baldes e você deixa um no chão e um em cima. Então você bota despejando e a palha, o vento leva todo. Os grãos, eles caem dentro daquele balde que você botou embaixo e a palha ela vai toda embora com o vento. Tem alguns grãos de feijão que vão também, aqueles grãos que são mais xoxinhos assim, que eles não têm a massa dentro dele, eles caem junto também no chão, mas a palha ela vai toda embora. Amém. Olha lá, aula prática, mundo real, né? Tá vendo? Vai falar, cara? Eu vou falar que o meu exemplo do feijão era o feijão da lata, você viu? O cara já vem com o feijão in natura ali, todo. Amém, obrigado, irmãos. Tá? E aqui, ó, muito interessante. Como eles são assim, amados, a palavra diz o quê? Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo. O que é subsistir, amados? É permanecer. Não é? Subsistência é continuar a viver. Alimentos para a tua subsistência. Continuar a viver. No dia do juízo, vai chegar um juízo, não é? A palavra já está dizendo, os ímpios serão reprovados. Eles não subsistirão. Como é bom a palavra de Deus, ela fala isso o tempo todo, mas a gente tem que estar gravado. Por quê? Porque é ela que se expõe a qualquer vento de doutrina. Não é? Porque aqui é uma comparação. Você não quer andar nos caminhos do Senhor, quer pedir conselho de ímpios, andar nos caminhos de pecadores e se sentar na roda dos zombadores. No dia do juízo, que é um assunto que o pessoal foge, né? Lembra não sei qual foi o encontro numa aula sobre Atos, quando eu estava dando, Paulo ficou preso 2 anos. E aí eu acho que era o Félix, tal do Félix estava lá chegou para conversar, deixou ele 2 anos preso para ganhar suborno. Aí um dia foi ouvir Paulo, aí estava até de bom grado ouvindo. Quando Paulo chegou na juízo futuro, ele, não, Paulo, com licença, minha agenda está muito cheia. Depois a gente conversa sobre isso, volta para a cadeia, não era uma cadeia light, porque não era, né? Salvo engano, em Cesareia, porque era onde ficava o poder, era Brasília daquela época. Então chega no juízo, o pessoal não quer ouvir falar. Mas quando chega aqui já era, amigo. Já era. Nem os pecadores, né? Os sinônimos, um com o outro, na congregação dos justos. Eles não vão entrar com os justos, tá? Vou até pedir para ler invertido aqui, ó. Quem pode ler Apocalipse 20, 15 e depois alguém lê Hebreus 12, 22 e 23. Apocalipse 20, 15 e depois alguém lê Hebreus 12, 22 e 23. Apocalipse 20, 15. É o chamado juízo, né? Chamamos de juízo final, né? Tem um título assim. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? É o livro da vida do Cordeiro. Você acha que os ímpios vão estar no livro da vida do Cordeiro? Não. Então, por isso que eles não subsistirão. E a igreja subsiste por quê? Por causa do Cordeiro. Novos céus, nova terra, noiva, casamento. Continua com Cristo.
Tá? Agora Hebreus 12, 22, 23. Pode ser a Claudinha de novo, não tem problema. Hebreus 12, 22, 23. Você vai ver que o escritor vai falar de uma congregação, de uma assembleia futura. Pode ser o Aristides. Amém? Nós não estamos entrando nem no mérito de cada nome, mas vocês percebem que parece que não tem ímpio aí, né? Não tem. O que é que ele quer dizer? Ele estava fazendo uma comparação da antiga aliança, que o pessoal tinha chegado perto do monte onde Moisés estava e todo mundo tinha medo, porque o monte tremia, fumegava, nem animal chegava perto. Aí ele está dizendo, mas vocês, amados, agora na aliança, no sangue do corpo de Cristo, vocês chegaram nessa assembleia. A celestial assembleia. E essa assembleia, salvo engano, quando a gente deu aula aqui sobre Hebreus, ela é uma palavra exclusiva que significa assembleia festiva, ajuntamento festivo. A gente vai viver uma grande festa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaac e Jacó. E vós, os zombadores, os escarnecedores, ficarão de fora. Não é? Então aqui é claríssimo que o ímpio e o pecador, para ele ser qualificado com isso, ele teve a vida toda essa situação. Ele quis permanecer aqui. Ele não quis mudança. Ele não quis mudança. O microfone, o Cleiton, pastor, quer falar, tá? Não subsiste ao juízo, amado. Por que nós subsistimos, né? O que é que diz Romanos 1,8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Pastor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Corrobora um pouco com tudo que está sendo falado, tá? Mas vem a partir muito da pergunta que a Janete fez. No Exército, existe o RDE, que é um regulamento que determina como as coisas devem acontecer lá. Então, uma das regras principais é você não obedece comandos errados. Então, muitas vezes eu estava no meio da tropa e aí o oficial dava um comando, mas era um comando irregular, a tropa não se mexia, ela ficava parada, aguardando o comando certo para poder fazer rolar. Então ela não se mexia. E foram várias vezes, às vezes o oficial estava com a cabeça em outro lugar, dava o comando errado, ninguém fazia nada, até viu o comando certo. E recentemente um pastor do nosso grupo de pastores pediu minha opinião sobre essa questão. Ele temia muito, tinha outros pastores que, como ele, temiam muito essa questão de autoridade, de você não tocar na autoridade, aquela coisa toda, e ele pediu minha opinião. Ele falou assim, o que você acha disso? Eu falei, o que eu acho? Eu vou te dizer o que eu entendo pela Bíblia. A palavra de Deus é o meu teto. Então, veja bem, eu obedeço até não ultrapassar o teto. Se eu ultrapassar o teto, eu não faço nada. Eu simplesmente não executo aquilo que está sendo me mandado fazer. Então, onde eu quero chegar com tudo isso? Todo o estudo de hoje está girando em cima da meditação da palavra, não somente da leitura, mas da meditação nela, porque é na meditação é que você obtém essa compreensão e é na meditação que você vai se enriquecer, né? Você vai saber o que fazer. Então, se nós não temos a compreensão da palavra, o que vai acontecer? Muitas coisas que vão ser faladas a gente vai acabar acatando, enquanto a palavra em nenhum momento está dizendo aquilo. Então, a gente vê, por exemplo, na relação ao conselho dos ímpios, a você aceitar, né, os modismos, como foram feitos aqui, são resultados exatamente dessa falta de compreensão, da falta da meditação na palavra, que é a nossa regra de fé e conduta.
Então é importante que a gente tenha esse conhecimento, até mesmo porque muitos falsos ensinos, eles vêm em decorrência de uma interpretação equivocada do texto, né? Então, se você não tem uma meditação adequada, você não vai entender, ou melhor dizendo, você vai ficar vulnerável àquela colocação por parte de uma liderança qualquer, enfim. Então é importante que você, na meditação, entenda o que o texto está te falando, o que ele está ministrando para você, para que você não caia nessas intercorrências. É isso. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembrei da passagem, pastor, da divisão que havia em Corinto, né? Logo em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, eu tomo como exemplo eu e Apolo, né? A gente está unido, vocês que inventaram esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí a gente tem por costume não ir além daquilo que está escrito. 1 Coríntios. Não ir além do que nos foi ensinado, ou revelado. Então o pessoal fica inventando modismos, aí dá nisso. O pastor muito bem falou. É rapidinho. Eu estava vendo um programa, um podcast, com um dito apóstolo, né? E ele disse que Jesus era um cara rico. Jesus era um cara rico. É da casa de praia? Jesus era rico. Aí o cara que estava interpelando ele falou assim, tá, mas me mostra na Bíblia um texto que diga para mim que Jesus era um camarada rico. E aí ele cita aquele texto quando Jesus deixa a glória dele, mesmo sendo rico, tornou-se pobre por nossa conta. O camarada falou, mas vem cá, que exegese louca essa que você falou. Isso aí não tem nada a ver com riqueza material, não, mas está escrito aqui. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado exatamente com isso, porque se você não tem uma meditação adequada, você vai cair nessas besteiras. E aí os caras arrebanham multidões. É um cara muito famoso, por sinal. Vou pedir até para a Claudinha de novo, desculpa, não sei se foi Claudinha. Quem leu? Efésios 4,14. Porque diante de tudo que o pastor colocou, é importante a gente reler isso. Por que o Senhor Jesus subiu, deu dons aos homens? Para evitar isso, exatamente o que o pastor está falando. Leu Efésios 4,14, que eu pedi para alguém ler agora, não sei quem leu. Para evitar isso, leia aí. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Amém? Isso. Entendeu? A gente é inconstante, a hora está para cá, o próprio crente, a hora está para cá, a hora vai para lá, a hora não sei o quê. Por quê? Porque vai para tudo que é vento de doutrina, que não é o vento do Espírito. É vento de homens astutos, Paulo falou. Tá? Para a gente concluir, está aqui, eu acho que é o último slide, né? O caminho do justo versus o caminho dos ímpios. É o título do slide, está aqui. Porque o Senhor, o Senhor aqui é o tetragrama lá, tá? Tem várias vezes na Bíblia que você tem que saber quando é que ali está aquele nome impronunciável de Deus, né? O Iavé, vamos dizer assim. Ele conhece o caminho dos justos. Ele conhece, é ele que diz que você conhece. Porém, o caminho dos ímpios perecerá, por isso que ela não subsiste no julgamento, no juízo final. O dos ímpios fala de um fim, acaba. Acaba, mas não acaba como aniquilação, que falam por aí. Acaba no sentido, não segue mais, não tem mais a oportunidade, vai seguir o lago de fogo, coisas desse tipo. Mas o caminho dos justos, esse o Senhor conhece. Esse Yahvé conhece. É o que anda, né, segundo a sua palavra. Ou seja, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. No dia do juízo o Senhor conhece. Os dos ímpios perecerá. Não é? João 14,6. Não precisa ler. É Jesus falando, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o Senhor conhece o caminho. O Senhor conhece quem anda no caminho. Agora, Atos 17, 30, 31, quem pode ler? É o último, a gente já vai terminar, 10 horas. Paulo falando para o pessoal de Atenas, tá? Só para falar que esse juízo, mais uma vez, é corroborado.
17, 30, 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem é esse varão? Jesus, né? Então já está claro até quem é que vai julgar aqui, tá bom? Vamos ficar de pé. Um convite à nossa reflexão para que vocês possam ler em casa, tá? Não precisa ler aqui. Tá aqui a sugestão. Hebreus 13, de 7 a 12. Amém? Não precisamos ler aqui. Hebreus 13, de 7 a 12, é um convite à reflexão daquilo que o Espírito fala. Tá? Vamos ver se... Nem sei se é isso mesmo. Vamos lá, porque às vezes eu digitei errado, né? Não sei se é 13 ou é 3. Eu tenho a impressão que é 3. Eu estou achando o 13 meio estranho aí. Eu tenho a impressão que é 3. Eu tenho a impressão que é 3. Que é 3. Não, é por isso que eu falei. É 3, tá? Tenho quase certeza que é 3. Já vi que tem algo... É 3, tá, amados? É o 3, tá bom? Então, aí você que está vendo a tela, a reflexão é 3, de 7 a 12. Ainda bem que eu vi que tem algo estranho. Hebreus 13, falando o que eu li, né? Lógico. Eu li, eu falei, não é Hebreus 13 que tem isso. Embora tenha Hebreus 13, não tem? De 7 a 12? Por sorte tem, hein? Tá? Amém? Então, todos entenderam aí que é 3, Hebreus 3, de 7 a 12. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, nós Te bendizemos, glorificamos o Teu nome, ó Deus, por este período na Tua santa presença, ó Deus, por esta última EBD do ano, Senhor, por este assunto trazido, ó Deus, da importância de andarmos nos Teus caminhos e descartarmos, ó Deus, qualquer proposta, Senhor, que seja contrária ao Teu caminho, Senhor. Qualquer conselho, ainda que pareça, ó Deus, correto, mas se não estiver de acordo, Senhor, com o caminho que Tu propuseste a nós, na pessoa do Teu Filho, que possamos, ó Deus, ter este discernimento. Nos abençoa, nos enche do Teu Espírito para andarmos e perseverarmos até o fim, ó Deus, e estarmos contigo para sempre na glória. Toma em Tuas mãos este período, nos dá um intervalo abençoado, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos.